oração, porque é uma pastora, né? Então, graças a Deus tem um pastor que sabe conduzir bem o seu rebanho, sabe muito, né? Claro, com tudo, a inteligência que Deus deu para ele, mas pedimos que os irmãos orem, porque daí é legal que todo mundo orando, o Espírito Santo vai trabalhar melhor no coração dela, né? O nome dela é Jane, então amanhã às 8 horas nós vamos na casa dela estudar a Bíblia com ela, tá? Peço oração pelos que Deus abençoe. E abençoe toda a minha família. Estamos agradecidos que já tomamos já a primeira dose já da vacina, né? Então que Deus possa ter compaixão que quem não tomou ainda que seja tomado e que esse vírus aí possa sumir do nosso espaço para que a gente possa trabalhar melhor para Jesus. Esse é o meu Amém? pedido. Amém? Vamos orar pelo pedido do irmão. Mais alguém, irmã? Olá, irmã. Eu não sei, o meu microfone está desligando sozinho. Mas se a irmã estiver... Eu quero Pode falar. agradecer. Quero agradecer por mais essa oportunidade da gente estar podendo, né? Mesmo que seja assim, online, a gente possa estar compartilhando com a palavra de Deus, né? Isso é motivo de alegria. Amém. Amém. Temos mais alguém que gostaria de fazer seu pedido de oração? Boa noite. Eu queria pedir oração para minha irmã Dulcilene. Amanhã ela vai fazer uma ultrassom, a primeira ultrassom do bebezinho dela. E ela está muito aflita porque ela já teve umas intercorrências anteriores, agora ela já está com quase 40 anos, e assim, ela já teve algumas perdas, então ela está muito apreensiva. Para que Deus acalmasse o coração dela e tirasse um pouco o medo que ela está sentindo, né? Porque vem tudo o que ela já passou. Então, para que Deus... por favor, o barulho. Que ela ficasse feliz, porque ela tem tanto medo que ela nem consegue ficar feliz, assim, de tanta preocupação que ela tem. Então, amanhã vai ser a primeira ultrassom. Que orassem por ela. Muito bem, vamos orar pelo pedido da Seja irmã. bem-vinda, viu, Suzy? Obrigada. Everton, sejam bem-vindos, viu? Vocês são importantes para nós. Obrigada. Muito bem, temos mais alguém que gostaria de manifestar seu pedido? Temos mais alguém que gostaria de manifestar? Sim, tem agradecimento. Na verdade, são dois agradecimentos. Eu acredito que alguns dias atrás a irmã Neide pediu oração pelo meu cunhado, Laudeilson. Nós estávamos orando por ele e hoje nós recebemos a notícia que já vem se recuperando, mas hoje ele já conseguiu ficar um bom período sem respirando normalmente, né? Então ele já está nesse quadro de recuperação bem significativo, ainda na UTI, mas já está se recuperando. Então, nós agradecemos muito a Deus. E o outro agradecimento é que na sexta-feira, essa última sexta-feira, nós ficamos sabendo que quem está a caminho é uma menina aqui na nossa família, né? Uma menininha. Então, ficamos muito felizes, está tudo bem, né? E agradecemos a Deus por isso. Muito bem, parabéns aí. Deus abençoe a família. Temos mais alguém que gostaria de manifestar seu pedido? É para a gente orar pela irmã da Neide. A Neide pediu para orar. Deixa eu dar uma olhadinha para quem que é o participante aqui para a gente saber. Espera só um pouquinho. Espera que eu já estou olhando para quem que a gente vai ter que orar aqui. É por irmão da Sônia.
que tá com Covid, para a gente orar por ele, tá? Muito bem. O meu jovem, você que está falando aí, você gostaria de dirigir a oração para nós? Pode Eu ser? não lembro. Pode ser? Então, Pode ser. aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar e vamos ter uma palavra de oração pelos pedidos que foram apresentados nesta noite. Aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar. Querido e bom Pai, estamos felizes por saber, Senhor, que mais uma vez temos a oportunidade de poder estar aqui ajoelhado perante o Senhor, para podermos em oração te agradecer, principalmente pelo dom da vida. Amém. E te pedir também pelos pedidos que foram feitos aqui, Senhor. Foram vários pedidos que foram feitos aqui. Pessoas Verdade. pedindo também pela saúde, outros pedindo pelos estudos, graças a Deus estão aparecendo, pessoas querendo receber dos céus a palavra necessária para que possa entrar no coração e fazer uma limpeza para que possa ser uma boa pessoa aqui na terra, recebendo os frutos do Espírito Santo e passando também para as pessoas aí ao redor, para mostrar também que Jesus está voltando. E nesse momento, Amém. Senhor, nós estamos agradecidos. Foram feitos vários pedidos aqui, agradecimentos. E teve muitos também que não pediram. Mas o Senhor conhece o coração, conhece a mente, conhece a intenção de cada um de nós. Que Deus Verdade. derrame sem medida a cada pessoa que está aqui, a cada representante da família das pessoas que estão aqui nesse culto, as pessoas também que estão no YouTube, onde quer que esteja, Senhor, nas redes sociais, que o Senhor possa levar uma palavra de conforto, que o Senhor possa derramar bênção sem medida ao coração de cada um. Amém. Agora, nosso grande amigo e pastor Felipe logo vai abrir a tua palavra. E tenho certeza, Senhor, que o Senhor já tem preparado no coração dele uma boa palavra para que possa entrar nos nossos corações também. Que Deus derrame Amém. agora bênção sem medida a esse culto. É o que te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. 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 Então, nesse momento, nós passamos a palavra ao jovem teologando, Felipe. Que Deus o use mais uma vez na explanação da palavra. Ok. Obrigado, irmão Percival. Uma boa noite a todos. E é uma alegria poder rever o rostinho de alguns aí na telinha, né? A gente ficou um tempo fora no período de estágio de evangelismo e retornamos na terça-feira passada, né? Então, um abraço a todos aí. Estou vendo aqui o irmão Paulo, a Kelly, o Fabiano, o pessoal aí. Um grande abraço a todos vocês. Prazer revê-los, né? E quarta-feira, irmãos, é um culto gostoso, sabe? É um culto gostoso. Eu estava desde cedo aqui no Zoom, escutando os hinos do Inar e tal, depois os outros hinos também. É tão bom, dá uma paz, né? Uma tranquilidade, a gente fica repensando, pensando, relembrando algumas coisas. Então, é um momento tranquilo, né? É um momento no meio da semana que a gente dá uma pausa bem significativa para ter esse encontro com o nosso Deus. Irmãos, eu separei um tema para nós estudarmos essa noite, que não foge muito do que nós costumeiramente estamos habituados na quarta-feira, que é um tema sobre oração. Eu gostaria de nós pudéssemos hoje estudar um pouquinho, meditar um pouquinho sobre oração. Por quê? Primeiramente, porque sem oração nós não conseguimos nada. Sem oração nós não somos nada. Segundo, porque a oração nos ensina a esperar, a oração nos ensina a depender, e a oração nos ensina a nos submetermos totalmente à vontade de Deus. É interessante que essas coisas, elas são
totalmente contrárias à nossa vontade. Certo? Orar para receber uma resposta que diz, espere um pouco. Difícil, né? Porque a gente está orando, está pedindo, a gente quer a resposta. Aí a resposta é, espere um pouco. Orar, clamar para receber um não. Mas eu estou pedindo, eu quero sim. Certo? Então, a oração também, em outras palavras, um resumo disso, a oração nos educa a estarmos sujeitos à vontade de Deus. E nessa noite, eu quero, junto com os irmãos, meditar sobre a oração de Neemias. É uma oração conhecida, uma oração forte, uma oração bonita, mas eu quero destacar 4 lições da oração de Neemias para o nosso dia a dia, para a nossa vida de oração também. Então, convido vocês, abre a Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1, e nós vamos fazer a leitura. A leitura é um pouquinho extensa, mas eu peço que você acompanhe junto, né? Vamos fazer a leitura e depois da leitura nós vamos destacar, então, 4 pontos importantes que eu julguei, né? Achei, assim, que faz muito sentido da oração de Neemias, que a gente também pode trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, que precisam transformar a nossa vida de oração através dessa lição. Então, Neemias capítulo 1, eu vou ler aqui os versos 1 até o 11, né, que é o capítulo, e gostaria que os irmãos tiverem a Bíblia também, acompanhem a leitura, e depois nós vamos destacar alguns pontos, certo? Diz assim, as palavras de Neemias, filho de Hacalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns em Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Verso 4. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam, e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço também confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste, com teu grande poder e com tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos aos ouvidos, os teus ouvidos à oração do teu servo, e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Irmãos, para nós entendermos o que acontece aqui, em que período isso acontece, se nós pegarmos quando formos estudar Esdras e Neemias, nós podemos estudar como se fosse um livro só. São acontecimentos que são sequentes, é uma sequência de ação, uma sequência de histórias que elas podem ser, assim, entrelaçadas, elas podem ser juntas, uma ao lado da outra. Então, nós podemos dizer assim que Esdras e Neemias pode ser compreendido como um livro só. Agora, para entendermos o que acontece e quão significante é essa oração, eu quero destacar alguns pontos aqui que vai deixar, assim, bem claro na nossa mente. Primeiro, há quem diga que
o que acontece nessa história, ou melhor, o que acontece depois dessa história, tem a ver com uma profecia, aquela profecia que está em Daniel e tal. Mas só para a gente entender, Daniel 9:25 diz assim, vamos ler rapidinho, só para a gente entender aonde a gente vai chegar. Daniel 9:25 diz assim, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas... Bom, Daniel ele explica que quando for decretada a ordem para restaurar Jerusalém, haverá um período, que ele diz ali, de 7 semanas. E essa restauração ela vai se concluir num período onde vai ter tranquilidade, onde vai ter paz. Não, diz assim que vai ser em tempos angustiosos, certo? Por que eu estou falando isso? Esta oração de Neemias acontece no ano 445 a.C., 13 anos após o decreto de Artaxerxes para a reconstrução de Jerusalém conforme a profecia. Então, esta oração e o que acontece após a oração de Neemias está no período dessas 7 semanas, que são 49 anos, certo? Então, ela está dentro de um período profético, mas não é a ordem para restaurar Jerusalém, mas está dentro desse período profético de 7 anos. Por que é importante entender isso? Porque Daniel diz que isto ia ser concluído, ou melhor, a restauração seria concluída em tempos angustiosos. Como que os irmãos de Neemias estavam? Olha como diz ali no verso 2. Veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e eu lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio. Disseram, os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província em grande miséria e desprezo. Tem uma outra versão que diz assim, se encontram em grande angústia. Olha que interessante. Então, tem algumas características muito importantes, como é descrito em Daniel. Agora, nessa situação, é como se os irmãos, os patrícios, podemos dizer assim, de Neemias estivessem pedindo socorro. E Neemias observa isso e ele começa a atuar. E a atuação de Neemias se dá pela oração. A primeira atuação de Neemias aqui é pela oração. Ele vê a situação, os restantes estão em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém derrubados e as portas queimadas. Bom, quem está falando isso são os conterrâneos dele. Talvez até aqui alguns podem ter sido até irmãos de sangue. E agora ele começa a chorar e lamenta. E a partir desse choro, dessa lamentação, ele passa a orar angustiantemente a Deus. Então, a oração de Neemias é uma oração que é a resposta a uma situação que existia e era uma situação desesperadora. Por que era desesperador? Irmãos, se essa reconstrução não terminasse, não se realizasse, não se completasse, o que estava em jogo aqui? A vinda do Messias. Isso é muito interessante, é muito importante, profundo. Era a vinda do Messias que estava em jogo. Mas vamos lá. Na oração de Neemias eu destaquei 4 pontos, que é todo o capítulo, e eu quero, juntos, nos momentos que nós temos, apresentar e refletir sobre isso. O primeiro ponto, irmãos, está obviamente no início, nos versos 5 e 6. Diz assim, podemos reler o verso 4, diz assim, tendo ouvido eu essas palavras, né, que Neemias está dizendo, chorei e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aqui tem uma oração de contrição, né, tem uma busca por Deus, uma busca por estar assim ao lado de Deus. E agora ele começa a falar, começa a expor a oração dele. Verso 5 diz assim, e disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo que hoje te faço. Que hoje faço a tua presença. Dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Bom,
a primeira coisa que nós podemos refletir sobre essa oração tão importante. Neemias sabia quem era o Senhor, o qual ele orava. Olha que interessante isso. Ele diz assim: ah, Senhor, Deus dos céus, grande e temível, tu és o Deus que guarda a aliança. Mas que aliança era essa? Bom, aqueles que têm acompanhado a lição da Escola Sabatina nesse trimestre sabem que aliança é essa. Essa aliança eterna, essa aliança que ela vai se, podemos dizer assim, se ampliando cada vez mais, se tornando mais real. É essa aliança, aquela mesma prometida lá no início, e ele vai guardando, esse Deus grande, ele vai guardando essa aliança. E veja, lembra que eu falei no início que o grande problema aqui era que não viesse o Messias? Bom, mas tinha aliança. E essa aliança dizia que viria o Messias. Por isso, aqui na oração de Neemias, primeiro, ele sabe para quem que ele está orando. Ele sabe que esse Deus é o Deus dos céus, é o Deus temível, mas é o Deus que o que prometeu ele cumpre. É um Deus que tem misericórdia, é um Deus que ama aqueles que guardam os mandamentos. Ele continua ainda, e no final ele diz assim: estejam, pois atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite. Bom, primeira coisa, nós quando oramos, sabemos a quem nós estamos orando? Veja, nós sempre dizemos assim, né? Em nome de Jesus, amém. Okay? Nós aprendemos isso no próprio Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás nos céus. E, inclusive, o que Neemias o que ele fala aqui, se nós olharmos os elementos que apresenta na oração, que não é o objetivo agora, mas esses elementos que aparecem a partir do verso 5, são elementos parecidos com a oração do Pai Nosso. Inclusive, tem alguns paralelos muito interessantes. Mas veja, nós sempre oramos em nome de Deus, em nome de Jesus, amém. Mas realmente eu sei o que esse Deus pode fazer, o que ele quer fazer. Realmente, quando eu oro, eu reconheço a grandeza, a onipotência desse Deus e a maneira que eu devo me submeter a ele. Esse é o primeiro ponto que faz todo sentido. Para quem eu oro? Para quem que você ora? É o Deus que te dá as coisas ou é o Deus que convive ao teu lado? É o Deus que só te presenteia ou é aquele Deus que você está parado e diz assim: Senhor, quero conversar contigo hoje. Entende que tem uma diferença muito grande? Veja, no verso 4, Neemias diz assim: tendo ouvido essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, Neemias, ele já orava, ele já conversava com Deus, mas chega uma hora que ele pega e abre o coração. E daí ele faz uma grande oração. Grande no sentido dela ser uma oração mais abrangente. Mas ele já tinha um relacionamento com esse Deus. Então, primeira coisa, quem é o Senhor a quem se ora? Quem é o Senhor que você tem orado? É um Deus minúsculo? É um Deus maiúsculo? É aquele Deus que você convive? Neemias sabia quem era esse Deus. Ele era o Deus dos céus, poderoso, o Deus de Israel, aquele que guarda a aliança, misericordioso, ou seja, tudo aquilo que ele precisava. Um Deus misericordioso porque ele ia pedir alguma coisa. Um Deus que guarda a aliança porque é um Deus que é fiel. Um Deus grande e o Deus dos céus, ou seja, se ele é o Deus dos céus, ele é o Deus de tudo. Então ele reconhece quem é esse Deus. Esse é o primeiro ponto, então. Quem é o Senhor para quem você ora? Segundo ponto, irmãos, eu acho fantástico, a metade do verso 6 e o início do verso 7. Diz assim, e faço confissão, isso aqui é o verso 6, a segunda parte do verso 6, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Verso 7 agora. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo.
Sabe por que me chama a atenção essa parte? Por que eu separei essa segunda parte como a parte da confissão? Porque normalmente nós confessamos nossos pecados a Deus e pronto. Nós aprendemos isso, não é? Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Ponto final. Agora, Neemias ele traz uma lição extraordinária para nós. Ele faz confissão pelos pecados de quem? Dos filhos de Israel. Olha que lindo isso, olha que importante, olha que lindo. Primeiro ponto, ele reconhece ao Deus que ele está orando. Segundo, ele começa agora a confessar, fazer confissão, né, pelos pecados do povo de Israel. Sabe do que isso me lembra? Vocês lembram da história de Jó? O que acontecia com Jó? Jó, ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Ele tinha muitos filhos, e os filhos, ora iam na casa de um, faziam um banquete, ora iam na casa de outro. E o que Jó fazia após isso, que a Bíblia diz? Ele ia e sacrificava pelos seus filhos, e dizia assim, vá que tenham cometido algum pecado. O que é isso, senão se colocar como um intercessor, fazer a confissão pelos pecados dos filhos? Agora eu te pergunto, você pai, ou melhor, você marido, e você esposa, qual foi a última vez que você se ajoelhou na beirada da sua cama, em silêncio, e pediu perdão pelos pecados do seu cônjuge? É porque, mas ele não entende, mas que não sei o que e tal, mas esse aqui é muito enjoado, essa aqui é muito teimosa e tal. Ok. Defeitos todos nós temos, certo? Todos nós temos. Mas qual foi a última vez que você pegou e se ajoelhou, Senhor? Perdoe os pecados da minha esposa, ou perdoe os pecados do meu esposo. Mesmo que ele não tenha pedido. Mesmo que talvez ele nem lembre, nem saiba. Mas não os pecados que ele cometeu contra mim. Os pecados que ele cometeu no dia a dia dele, sem perceber. Quão bom, quão saudável seria um relacionamento assim? Quão puro. Vocês acham que Deus não ia abençoar? Mas com certeza. Qual foi a última vez que você, pai, você, mãe, orou pedindo perdão pelos pecados dos teus filhos? Não proteção, porque proteção eu sei que pai e mãe sempre pedem, né? Protejo meus filhos, tal. Essas coisas eu estou aprendendo agora, né? Vou ter que colocar mais em prática daqui uns dias. Já colocar, né? Mas proteção perdão, Senhor, se meu filho fez tal coisa, perdoe. Olha, esteja com ele. Eu vi que ele fez tal coisa, então já nesse momento esteja. Olha que interessante. Deus, a Bíblia diz assim, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Na realidade, ele diz assim, se confessar nossos pecados, a nossa confissão torna Jesus fiel e justo para nos perdoar. Por que nós não podemos, então, tomar essa atitude para com o nosso próximo? Para qual pessoa que a gente divide a nossa casa, divide a mesa? Veja, Neemias, ele olha toda a situação, vê o perigo que corre o povo de Israel, o perigo que Judá corre, e ele passa a orar. Mas ele não ora apenas para pedir perdão para ele ou por uma causa. Ele intercede por todos aqueles que estavam em Jerusalém e todos aqueles que eram judeus lá em Suzã. Então, a segunda grande verdade, a segunda grande lição da oração de Neemias é confissão. É fazer confissão pelos outros também. É orar e dizer assim, Senhor, se o meu amigo está em pecado, ou se ele pecou no dia de hoje, perdoa. Que lindo isso, irmãos. Perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, é uma grande oração. Eu coloco isso em prática na tua vida também. Terceiro ponto, irmãos. Neemias, continuando, capítulo 1, verso 8 e 9, diz assim, ó,
lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste, com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Aqui Neemias, ele mais uma vez, ele resgata o quê? O êxodo. Quem foi o Deus que tirou lá do Egito? Foi o mesmo Deus grande e temível, o Deus rico em misericórdia. E agora Neemias, ele passa a reclamar as promessas de Deus. Por quê? Veja, as promessas de Deus na nossa vida, ou melhor, podemos dizer, as promessas de Deus que nós encontramos na Bíblia, elas não estão lá apenas para nós olharmos e vermos como Deus guiou as pessoas no passado. Ela está lá para nós olharmos e vermos que essas promessas elas são vivas para nós nos dias de hoje. E se elas são atuantes nos dias de hoje, nós podemos o quê? Reclamá-las, pedir, lembrar, insistir. Ele é o mesmo Deus. Ele não muda. Agora, Neemias destaca alguns pontos importantes. Primeiro, ele diz assim, ó, lembra-te que ordenaste a Moisés, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei entre os povos. E esse era o grande medo de Neemias. Porque se em algum momento o povo judeu se dispersasse totalmente, a aliança corria sérios riscos. Essa era a preocupação dele. E agora diz assim, eu reconheço Deus, grande Deus, que se nós transgredirmos, nós corremos o risco de ser espalhados. Mas se nós convertermos, se nós os convertermos e guardarmos os teus mandamentos e o cumprirdes, então, até os rejeitados vão se ajuntar. Então, isso aqui também é uma oração de conversão. Agora, veja bem, Neemias, ele não está pedindo exclusivamente para que ele se converta. Ele não está pedindo para a família dele, para a família dele se converter. Ele está pedindo para um povo. Nós podemos dizer que ele está pedindo para uma igreja se converter. Um homem, ele está preocupado com todo o povo. Um homem, ele está preocupado com a aliança de Deus. Um homem, ele está reivindicando aquilo que Deus prometeu. Quais promessas, meu irmão, quais promessas você precisa se apossar da tua vida? Eu posso estar falando para alguém que precisa de esperança. Deus é o Deus da esperança. Ele não falha. Eu posso estar falando para alguém que está precisando de Deus do milagre. E os impossíveis, aquilo que é impossível aos homens, é possível para Deus. Alguém que está precisando de uma intervenção, uma coisa assim que é impossível, é esse Deus. Por que eu estou falando isso? A quarta parte da oração de Neemias apresenta a causa dessa oração. Por que ele estava orando? Ou melhor, a causa não, o objetivo dessa oração. A causa nós já vimos no início, né? Que era o clima triste, angustiante que os judeus estavam passando na província de Suzã, que relatam na província de Suzã que os judeus estavam passando em Jerusalém. Mas qual que era o objetivo dessa oração? Antes de mais nada, vamos ler o verso 11, que finaliza o capítulo. Diz assim, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam em temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Eu quero agora que você preste muita atenção nessa última parte aqui. Primeiro, o capítulo começa dizendo assim, palavras de Neemias no mês de Quisleu. Pronto, só isso. Dizendo que ele estava na cidadela de Suzã. No verso 11 revela assim, Senhor, esteja, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo. Ok? Mas quem era Neemias? Qual era a função dele? No finalzinho do verso 11 diz assim, nesse tempo eu era copeiro do rei.
Irmãos, o copeiro do rei, ele era um dos cargos mais importantes que existia naquela época. Primeiro, ele cuidava não só para que o que o rei bebia não estivesse envenenado, mas para chegar a ser copeiro do rei, ele logrou de uma confiança do rei ao longo de muito tempo. O copeiro era tão importante porque a opinião do copeiro do rei ela ficava em igualdade com a opinião do conselheiro de guerra, por exemplo. Certo? O copeiro do rei era tão importante que muitas vezes atuava como um primeiro-ministro. Tanto é que no capítulo 2, depois se você quiser dar uma olhadinha, a forma que Neemias atua, ele atua como governador de Jerusalém. Mas veja, ele está fazendo tudo isso para ter a oportunidade de falar com o rei. Olha o que diz no verso 11, né? Diz assim, concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Ele quer falar com o rei. Ele quer falar com o rei, o qual ele trabalha todos os dias. Esse era o objetivo da oração de Neemias, falar com Artaxerxes. Que interessante que ele ora no mês de Quisleu. Mas quando você vira a página no capítulo 2, verso 1, diz assim, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Estar triste na presença do rei era quase como uma sentença de morte. Só que passam-se 4 meses da oração do capítulo 1 para o que acontece no capítulo 2. E Ellen White é muito clara, falando que nesses 4 meses, Neemias espera para ter uma oportunidade, mas ele se coloca submisso a Deus. Agora, olha que interessante isso aqui, irmãos. Neemias é o copeiro. Ele é quase que o primeiro-ministro da nação mais poderosa da época, do império mais poderoso. Nós estamos falando aqui na parte de prata da estátua do sonho de Nabucodonosor. É na parte de prata, é Medo-Pérsia. Aqui, mais precisamente, a Pérsia, certo? Então, mas ele está ali junto, mas ele aguarda para ter a oportunidade e na hora certa de falar. Sabe que, às vezes, e eu tenho, nos últimos meses eu refleti muito sobre isso, muitas situações nós temos tido a visão curta. A gente ora só para aquilo que é imediato. E se a coisa não acontece logo, nós vamos traçando os nossos próprios planos para executar do nosso jeito. Neemias faz totalmente ao contrário. Primeiro, antes dele ser copeiro, ele entende que ele é servo. Antes dele ser qualquer coisa, ele é aquilo que Deus pede que ele seja, servo. E o servo respeita a vontade do seu Senhor. Atua com submissão. É paciente. Aguarda o tempo certo. Isso é muito importante. Veja, ele faz tudo isso e espera para que Deus dê a oportunidade. Às vezes nós somos imediatistas, a gente quer a resposta muito rápida. E se não vem, a gente vai dar um jeito de resolver as coisas. Mas a grande lição de Neemias é orar e aguardar a providência divina. O que acontece no final? Artaxerxes diz para Neemias no verso 2 do capítulo 2: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. E daí Neemias diz assim, então temi sobremaneira e respondi, viva o rei para sempre. Como não estaria eu triste? Se na cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e as portas consumidas pelo fogo? Verso 4, disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Neemias capítulo 2, verso 4. Ele está correndo o risco
de morte. Ele pode ser morto. O rei diz assim, então, o que tu me pede agora? Você está triste na minha presença. Só pode ser tristeza de coração, porque você não está doente. O que você me pede agora? Ele diz assim, olha, se é do agrado do rei, que ache mercê em tua presença, peço que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais para que eu a reedifique. E o rei não discute com ele. O verso 6 diz assim, então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse, quanto tempo durará a tua ausência? Irmãos, a resposta já estava no coração do rei. Deus já tinha dado a resposta. Precisava o quê? A espera do céu. Nessa oração de Neemias, as lições que nós aprendemos são inúmeras, mas essas 4 que eu destaquei, eu acho que elas fortalecem a nossa vida de oração. Elas fortalecem, elas nos auxiliam a ter uma visão talvez um pouco mais longa, não tão imediatista. Então, primeiro, irmão e irmã, saiba quem é o Deus que você está orando. Quantos milagres nós vimos agora nesse momento de pandemia? Milagres. Teve muitos irmãos que nós vimos e acompanhamos e que descansaram no Senhor. Mas, veja bem, o nosso Deus é o Deus do céu, é o Deus grande, é o Deus temível, é o Deus que guarda a aliança. E se ele guarda aquilo que ele promete, ele diz assim, nós vemos isso em Tessalonicenses, que é o ressoar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão quando? Primeiro. Então, ele é o mesmo Deus e ele continua cuidando dos seus filhos. Agora, a esse Deus nós temos a obrigação de buscar e orar a ele. Mas ore não só por você. Ore pelas pessoas que estão ao teu redor. Faça isso. E entenda que as promessas bíblicas, elas estão lá não para a história, mas estão para fortalecer a minha e a sua fé. E nós precisamos acreditar e nos apegar a isso. E por fim, nós não podemos ter a visão curta. A gente precisa orar e esperar, mesmo que sejam 4 meses, 1 ano, 10 anos, mas esperar, porque a resposta no coração de Deus, podemos dizer assim, usar essa linguagem, já está determinada. Foi assim com Neemias. E o que mais chama atenção é que no final de tudo isso, no final dessa história, Neemias, ele vai com toda a guarda real como governador da Judéia. E ele fica lá o tempo que ele precisava para fazer uma grande obra. Uma grande obra. E o que mais me chama a atenção, irmãos, antes de qualquer coisa, Neemias sabia quem ele era. Pai, mãe, antes de você fazer qualquer coisa, você é uma serva e um servo de Deus. Filho, filha, antes de qualquer coisa, você é um servo e uma serva de Deus. Ancião, pastor, antes de qualquer coisa, servos. E o servo é submisso ao seu Senhor. Irmãos, que sejamos submissos ao nosso Senhor em oração. E que a oração de Neemias, ela venha transformar a nossa vida de entrega, de dedicação, e que seja uma vida de oração todos os dias, nos submetendo à vontade do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria de, nesse momento, orar por cada um daqueles que aqui estão. Feche seus olhos. Amado Deus que estás nos céus, nós, Senhor, refletimos um pouco, aprendemos e relembramos da história de Neemias. Essa oração poderosa, essa oração que impacta a nossa vida,
te pedimos, Senhor, que nos ajude a colocar em prática esses pontos que destacamos. Amém. Primeiramente, que nós possamos entender e ter a plena convicção de que nós oramos a um Deus que atua, a um Deus que ouve, a um Deus que age, a um Deus que é misericordioso, é um Deus que cumpre aquilo que promete. Então, Senhor, nos ajude a ter esta certeza e esta convicção. Também, Senhor, nós aprendemos aqui que na nossa oração nós também podemos e precisamos confessar não só os nossos pecados, mas confessar os pecados daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Sim, Senhor. Confessar os pecados dos nossos filhos, pedir perdão pelos pecados dos nossos familiares, porque nós temos a plena convicção, Senhor, que isto, aqueles que cuidam um do outro, aqueles que amam ao próximo, fazem. E se nós oramos a Ti no Pai Nosso, dizendo, perdoa as nossas vidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores, nós também podemos olhar para Ti e pedir perdão, não só por nós, mas por aqueles que são os nossos inimigos. Sim, Pai. Senhor, nos ajude a lembrar, internalizar as Tuas promessas. Elas não estão por acaso, nós precisamos olhar, ler, estudar e nos apossar delas, porque elas são para o nosso tempo também, que elas venham fortalecer a nossa vida. E por fim, Senhor, nos ensine a ter uma visão longa, não uma visão curta, imediatista, mas orar e esperar, assim como Sim, Jesus esperou. Essas bênçãos te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu Bom, quero uma boa noite a todos. Opa. Nosso futuro pastor Felipe, quero agradecer ao irmão Percival, nosso querido André, não estou vendo a Kézia aqui mais, mas deve já ter saído. Eu tive que atender agora, futuro pastor, um pastor muito especial para mim, que é meu filho, Evert. Ele fez 2 compromissos e me disse, paizão, tu tem que pregar para mim essa tarde. Eu digo, poxa, eu queria tanto escutar, estava com saudade do Felipe, tem muita gente que ama e estava com saudade dele aqui, mas ficou gravado no YouTube, não é, André? Eu vou poder ver essa noite ainda, vou acessar o YouTube, essa é a bênção de fazer através do YouTube, tinha um bom grupo de pessoas através do YouTube. Então, obrigado, meu futuro pastor, vou matar a saudade ouvindo essa noite. Obrigado, irmão Percival, por nos ajudar, o André, enfim, todos aqueles que estiveram participando. Um bom descanso e bênção para todos.